A maioria das pessoas não sabe a diferença entre IBOV e índice futuro, dólar comercial, dólar futuro, ou seja, o que são os ativos base, os ativos spot, os ativos à vista e os ativos que a gente chama de derivativos, que normalmente é o que as pessoas estão mais acostumadas a operar aí fora. E isso é muito importante mesmo para você que já tem alguma experiência, porque a maioria das perguntas que eu recebo e a maioria das pessoas que eu converso dizem: eu já tenho alguma experiência de mercado, blá blá, e eu vou perguntar para elas: tá bom, cara, mas qual a referência? Como é que impacta saber da relação entre o IBOV e o índice futuro, por exemplo? Como é que funciona essa precificação? Como é que funciona a relação de um ativo com o outro? Não, tem relação nenhuma, porque o IBOV a gente não opera, mas o índice futuro sim. E o índice futuro é o derivativo do IBOV. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, como é que faz essa relação e por que essa relação é tão importante. Eu vou mostrar para você esse nível de relação e como é que ele pode impactar nas suas operações, beleza? Enquanto roda a vinheta aí, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, dar o seu joinha, se inscrever no canal, mandar o seu comentário pra gente e principalmente ficar atento aos próximos vídeos que vão rolar aí. Roda a vinheta aí. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou um operador de mercado há mais de 16 anos e sócio fundador da Academia Alta Renda, uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de trazer para você conhecimento acima do nível, muito além do que está sendo dito e falado aí no mercado financeiro, para desmistificar essas besteiras e essas baboseiras que estão ensinando para você e que está tudo errado. Enfim, brincadeiras à parte, vamos começar. Qual que é a relação do IBOV com o índice futuro, por exemplo, dos ativos que a gente opera, que a gente chama de derivativos? Olha o nome, derivativo, um ativo que deriva de outro ativo. Quando a gente está falando de precificação de futuros, a gente tem essa condição de derivativo, porque existe um ativo base, então é o IBOV, esse ativo à vista, que a gente chama também de spot. O IBOV, obviamente, vocês já sabem, é a carteira teórica das ações. Nessa carteira teórica, eles pegam um monte de ações aí da B3, ações com boas performances, e eles montam um índice, ou seja, eles pegam a média de performance daquelas ações e algumas outras métricas e montam um ativo, que é um composto dessas ações que forma uma carteira teórica. O IBOV ele serve como termômetro do mercado. É ele que dá o benchmark do mercado para a maioria dos investimentos e para a maioria das operações quando a gente fala aí de renda variável. No Brasil, obviamente que tem outros no mundo afora, o S&P 500, o Nasdaq, o Dow Jones, enfim. Mas no Brasil, falando agora especificamente de B3, o IBOV é o que mais dá esse benchmark, essa referência de mercado. E ele é justamente esse composto, essa carteira teórica de ações. Existe um componente que pouca gente sabe que é, ao longo dos meses, de 3 em 3 meses mais ou menos, a Bolsa faz uma recomposição da contagem desse índice ou da medição desse índice. Então saem ações de baixa performance, abre aspas, e voltam ações, entram novas ações de boas performances. Isso faz naturalmente com que, no tempo, esse índice seja positivo. E muito pouca gente sabe disso. E como é que isso interfere? Olha só, galera, então lá atrás, quando eu estava ali montando a minha carteira, os players entendiam que eles precisavam, às vezes, proteger aquela carteira. E proteger aquela carteira significava não liquidar ela muitas vezes, porque eu queria manter a minha posição, eu queria continuar recebendo os dividendos, eu queria continuar mantendo a posição, mas, por exemplo, eu achava que o mercado ia corrigir um pouquinho. Eu não queria vender tudo, não queria liquidar, mas eu queria não absorver essa queda. Como é que a gente faz isso? Fazendo no mercado o que a gente chama de hedge, ou fazendo uma trava dessa posição oficial, dessa posição inicial que eu tenho. Como é que a gente monta essa trava? A gente pega os ativos futuros e opera um inverso. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que eu tô comprado numa carteira de ações lá, eu fiz o meu cálculo lá e ela tem mais ou menos a mesma referência que o IBOV. A maneira mais inteligente, né, inicialmente falando, numa maneira bem didática e bem simples, tá? Falando, óbvio que existem outras estruturas que a gente pode fazer, mas só para você entender aqui, a maneira mais clara de travar essa posição seria: eu estou comprado na carteira nas ações, eu faço o quê? Eu vendo os futuros disso, ou eu vendo o futuro disso. Então, quando eu tenho um índice que dá essa referência, esse benchmark, eu posso simplesmente fazer o quê? Ao invés de sair vendendo futuro de ação por ação, eu pego o composto daquele índice, o índice inteiro, e vendo o índice. Olha só que legal, galera. Eu estou comprado nas ações agora e vendido no índice. Por que que isso me dá uma trava? Por que que isso faz um hedge? Porque dois cenários. Olha na tela aí. Vamos supor que essas ações comecem a cair. Eu vou sofrer uma desvalorização na minha carteira de ações. Vou perder dinheiro na minha carteira de ações. Só que como eu estou vendido no índice também, eu vou ganhar nessa queda com o índice, porque eu estou vendido e vou recomprar lá embaixo. Eu estou operado vendido no índice. Ao mesmo tanto que eu perco na carteira de ações, pela proporção que eu já calculei, eu ganho no índice também. E isso faz com que eu faça um offset da posição, ou seja, eu zero o risco da posição, eu zero as perdas, porque o que eu perdi nas ações, eu ganhei na venda do índice. De outro modo, Felipe, tudo bem, mas se essas ações continuarem subindo, na teoria, o que eu estou ganhando
com a continuidade das ações, eu estaria perdendo na venda do índice, porque agora eu estou vendido, mas o índice continua a subir. Então, se eu deixar isso aberto, eu também faço um offset da posição. Uma coisa zera a outra, só que eu posso desmontar o hedge a qualquer momento. Por quê? Porque os ativos futuros, os derivativos, eles têm muita liquidez e eu consigo ter um manejo da operação mais imediato e mais eficiente. Então, olha só que legal. Por isso que foram lá atrás, por isso que foram criados os derivativos. O derivativo, então, é um ativo que deriva de um ativo à vista. Falando aqui agora para vocês, a gente está falando, por exemplo, de um ativo futuro, que é um contrato futuro de índice, ou seja, eu pego o IBOV, que é o índice Bovespa, e derivo um ativo dele, que é um contrato futuro, para que aquilo seja a referência operacional do índice Bovespa. Quando eu vou operar, eu opero no ativo futuro. Agora, olha que é o que mais legal, que eu acho que é o que impacta nas suas posições aí. Quando a gente vai falar de contrato futuro, a gente tem que pensar em precificação, porque não existe essa relação, ou seja, não é um derivativo. Então, como é que eu sei o valor do índice futuro se ele tem referência com o ativo à vista, que é o IBOV? É exatamente isso. O cálculo do ativo futuro, ele é o ativo à vista mais o que a gente chama de taxa de carrego. Em alguns ativos, isso pode mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. No índice futuro que a gente está falando agora, essa taxa de carrego, ela é referente à taxa de juros anual, a Selic, trazida ao tempo de vencimento do contrato, ou seja, que são 2 meses, ajustada por tempo que falta para vencer o contrato. Então é assim que a gente precifica um futuro. Então o índice futuro, ele vai, na imensa maioria das vezes, ser maior do que o índice à vista, porque ele tem essa composição a mais que é a taxa de carrego. Na maioria das vezes, você vai ver o índice futuro um pouquinho mais alto em valor ali, em preço, do que o índice à vista, tá? Raras exceções, você vai ver um índice futuro abaixo do valor do à vista, e quando isso acontece a gente chama disso de backwardation, mas aí a gente vai deixar para falar em outras aulas, isso é uma coisa mais aprofundada. O importante é vocês saberem que, independente da atuação dos players desse ativo futuro, o ativo futuro naturalmente, pelo consumo do tempo e pelo consumo da taxa de juros no tempo, ele muda o preço todo dia, a referência muda todo dia. Ou seja, à medida que o contrato vai vencendo, à medida que vai correndo o tempo, essa diferença que é a taxa de carrego vai diminuindo, porque ela vai consumindo tempo e taxa de juros. Tempo e taxa de juros. Qual que é o objetivo final? O objetivo final é que o preço do futuro, lá no último dia do vencimento do contrato, se iguale ao preço do à vista. E em cima disso tem várias estruturas e várias operações que os players fazem, operações de arbitragem, cash and carry, enfim, várias coisas que são feitas no mercado aí, tá? Especulações, várias maneiras diferentes, que são feitas justamente por essa diferença, esse cálculo que é feito entre o ativo à vista e o ativo futuro. Por que isso é tão importante para você, pessoal? Porque lá na frente, nos próximos vídeos, lá na frente, nas próximas aulas, a gente vai usar o conceito de precificação de futuros para entender a relação dessas travas. Eu já vou dar uma dica para vocês. Pesquisem aí sobre posições abertas em opções de índice. E aí você vai ver que essas posições de índice são feitas milhar em milhar. Só que essas posições de índice, elas estão relacionadas ao IBOV. Só que IBOV a gente não opera. Pois é, a gente não opera o IBOV, mas a referência das travas são no IBOV. O que eu faço? Eu pego esse IBOV, projeto isso com a taxa, com essa diferença, para o ativo futuro, e lá no ativo futuro eu sei exatamente onde os players estão querendo atuar para defender as suas posições das travas que eles fizeram com as opções. Um assunto muito mais complexo, muito mais profundo, que a gente vai falar ao longo dessas aulas aqui no nosso canal do YouTube. Você pode simplesmente acompanhar as aulas aí, o próximo vídeo já está aí também. Mas agora você já sabe o seguinte, existe uma diferença de preço entre o ativo à vista e o ativo futuro, o derivativo. Essa diferença do derivativo para o ativo à vista, para o spot. Essa diferença é justamente a taxa de carrego. Assim também é no dólar futuro em relação ao dólar comercial, assim são nas commodities físicas em relação aos futuros de commodities, assim são nas ações em relação às opções de ações. Todos esses derivativos têm essa diferença de precificação, porque é assim que a gente precifica futuro. Isso é extremamente importante que você saiba, porque, afinal de contas, você está operando esses ativos. É preciso que você saiba todos os conceitos desses ativos, porque isso aqui lá na frente vai impactar quando a gente for fazer o cálculo da sua posição, o cálculo de margem, o cálculo da sua alavancagem. Isso tudo vai ser necessário para a gente entrar num conceito de gerenciamento de risco. Agora você já está sabendo, já clica aí para assistir o próximo vídeo, que eu tenho certeza que você vai achar sinistro o que vai ser falado lá, para a gente completar esse ciclo de aprendizagem, essa curva de aprendizagem que você está entrando aqui, que eu tenho certeza que já vai dar impacto direto nas suas operações e nos seus resultados aí. Nessa rota, nesse passo a passo para você começar do jeito certo e começar a faturar algo no mercado financeiro. Eu te vejo na próxima e nos vemos no topo.